Fala aí galera, tudo bem? Então, nesse vídeo eu quero fazer algumas considerações em especial sobre um tipo de gráfico que o pessoal gosta de usar muito, mas às vezes não usa de forma muito correta, que é o gráfico de pizza, tá? E algumas coisas a mais também. Ah, então, peço aí que vocês curtam e se inscrevam no canal, curtam os vídeos, né? Ative o sininho das notificações, como o pessoal costuma falar, né? E toda semana eu vou. Minha ideia é preparar vários vídeos interessantes aí sobre Excel e análise de dados, principalmente para quem tem pouco conhecimento, quer começar a aprender ainda a usar o Excel e usar planilhas eletrônicas, né? Porque isso no dia a dia, principalmente para quem trabalha com as partes de dados, né? E trabalha com a parte financeira ou na parte administrativa, faz muita falta. E às vezes as pessoas têm um certo receio, um certo medo de aprender por achar que precisa saber matemática muito avançada, apesar de que, sempre falo, né? Saber matemática é uma coisa muito importante. Essa história de dizer que Bhaskara não serve para nada é bobagem. Tem que saber matemática, mas a matemática é que a gente precisa para resolver os nossos problemas. Então, sem mais delongas, vamos supor que eu quisesse fazer um gráfico em pix aqui dos dados da população, né, do último censo, população das diferentes regiões aqui do Brasil, tá? Então, vou selecionar aqui, venho em inserir, e aqui já tem aqui gráficos recomendados, né? Vamos pegar aí o gráfico, então, de pizza 2D. Tem vários tipos, tem rosca, tem pizza. Vou pegar o mais simples aqui, pizza, ó. Só vou aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar um pouquinho maior, né? Foi um gráfico selecionado, venho aqui em página inicial, vou botar 18, tá? Vou dar uma aumentada aqui no gráfico só para ficar mais visível para o vídeo. Então, é um gráfico interessante, o gráfico de pizza, porque ele permite ver valores dentro de uma fatia de valores intermediários, por exemplo, principalmente quando a gente trabalha na parte aí de porcentagem, né, que não é o caso aqui, mas eu vou mostrar depois. Mas o gráfico de pizza, por exemplo, ele não serve quando a gente quer ver valores, por exemplo, no tempo, de datas, uma evolução de uma grandeza no tempo, que não faz muito sentido um gráfico de pizza. Mas para esse tipo de dado aqui, onde eu tenho uma separação de os valores dos meus rótulos, né, não são números, são informações de texto, né, é um gráfico bem interessante. Mas tem um gráfico aqui que tá, a forma como eu criei ele está meio simplório demais, né? A gente pode colocar, se quiser, ó, clicando no mais, o rótulo de dados para ver os valores, né? E a colocação do rótulo de dados, que na verdade é o número da nossa informação, ela pode ser colocada na parte externa, né? Pode ser colocada dentro, né? Que fica em cima da cor, não fica muito bonito, pode ser colocado mais para o centro. Posso colocar um texto explicativo dos dados, ver qual o valor, ó, corresponde a quem, né? O texto explicativo vai colocar ali, ó, esse aqui é Sudeste, Oeste, Centro-Oeste, etc. Mas aí fica meio informação demais, porque já tem aqui a legenda embaixo, né? Então eu não colocaria aqui texto explicativo dos dados, né? Colocaria só o valor dos números. E a extremidade interna, eu acho mais interessante colocar na extremidade externa, certo? E aí mais algumas opções ali, né? Se a gente quiser, aqui eu desmarco o nome da categoria para não aparecer o texto. Ó, aqui, olha que interessante, ó. Eu já posso colocar, se quiser, ó, se eu marcar aqui porcentagem, ele já coloca automaticamente o valor da porcentagem de cada população. E fica uma coisa muito mais profissional, muito mais didática do que ter que colocar, do que simplesmente pegar ó, o valor a partir aliás, o, posso colocar por nome da célula, da série, não faz muito sentido, ou o nome da categoria, mas aí sem os valores, né? Do que colocar simplesmente o valor, né, o valor aqui do rótulo de dado. O rótulo de dados, deixa eu colocar ele na parte extremidade externa. Tá, eu vou olhar aqui, 84 milhões, né? Eu até poderia. A pessoa às vezes faz assim, eu pega e coloca isso aqui, população em milhões de habitantes, aí divide por 1 milhão aqui, beleza. Mas às vezes, quem que vai querer olhar o número disso aqui, né? 84 milhões, 847 mil, 187, 16 milhões. Não, não faz muito sentido. Então, das duas, uma. Ou a gente coloca aqui, por exemplo, porcentagem, faz uma porcentagem aí, né? Em relação ao total, então como é que seria? Isso aqui seria, né? 100 vezes o valor da minha célula, né? E6 no caso, dividido pela soma, né? Desde aqui de E6 até E10. Poderia fazer assim, ó. Opa, encontrei um erro aqui no meu parênteses. E aí arrasto a fórmula e ele faz para mim, tá? Só um detalhezinho aqui, não é. Aqui é soma. Uh, Aqui na soma eu tenho que fixar, né? Porque senão quando eu for arrastar aqui, ele vai somar coisas erradas aqui, né? Eu tenho que fixar porque eu quero sempre de E6 a E10. Então, cifrão E, cifrão 6, cifrão E, cifrão 10. Porque daí ele vai fazer sempre a soma
do sudeste até o centro-oeste, senão vai ficar esquisito, né? A nossa, a nossa fórmula, né? E aqui é E6, cifrão é cifrão também. Faltou o cifrão ali antes do número, tá? Agora sim, né? Então, sudeste 41%, nordeste 26%, sul ele ficou 14%. Deixa eu copiar a formatação aqui para... Não está copiando a formatação. A formatação para ficar igual. Aqui está arredondado, né? Vamos deixar tá uma casa após a vírgula só para ver aqui. Então vamos voltar aqui de novo no gráfico, certo? Vamos clicar no mais, né? E vamos vir aqui em rótulos de dados, mais opções. E aí, de novo, se eu quiser colocar em porcentagem, ele, na verdade, eu nem precisaria. Aqui ele mostra já, como eu já tinha pedido para ele colocar os rótulos de dados, ele coloca o número e a porcentagem junto, né? Então ali ficou 16 milhões, 17 milhões mais ou menos, né? 16 milhões aqui do Centro-Oeste, né? 8%. Mas vamos tirar os rótulos ali, ó. Rótulos de dados, tirar esse rótulo aqui. E vou colocar em mais opções e colocar só a porcentagem. Vou tirar o nome aqui para não ficar contaminado. Então não precisaria, a princípio, fazer o cálculo aqui, né? Uma coluna a mais e colocar, depois pedir e plotar em separado, né? Poderia pegar e selecionar a coluna D e a coluna F, plotar em separado o rótulo de dados. Não, o Excel já calcula automaticamente para mim como é que eu quero, né, o valor da porcentagem a partir do rótulo. Ele já faz essa conta que eu, com base nessa fórmula que eu escrevi aqui. Então não precisaria criar essa fórmula em separado. Isso facilita bastante e fica muito mais didático, né, mostrar porcentagem do que mostrar números absolutos, né. Muitas vezes é bem mais interessante do que ter que mostrar, ficar mostrando números, né, absolutos no gráfico, né, porque fica mais legível, fica mais compreensível a visualização dos nossos dados. Um outro tipo de gráfico que a gente pode fazer, a gente poderia trabalhar com outras variações desse gráfico de pizza. Por exemplo, tem gente que gosta muito de fazer isso aqui, ó, no gráfico de pizza. Vamos fazer a comparação aqui. Vou selecionar de novo, certo? Vou dar uma diminuída nisso aqui. Vou selecionar de novo os meus dados, né? E vou vir aqui em inserir e vou colocar o Pizza 3D, ó. Então, o gráfico de Pizza 3D, que tem gente que gosta desse gráfico aqui, né? Eu não gosto muito dele. E eu vou dizer por quê, gente. O gráfico de Pizza 3D, ele parece bonitinho aqui, né? Deixa eu botar de novo, deixa eu botar nos rótulos de dados, vou pedir para ele colocar porcentagem aqui. Tá. Então, o que acontece com o gráfico de pizza 3D, tá? Tem algumas opções aqui no gráfico de pizza 3D, dá para girar também, ele dá para fazer, aqui dá para formatar de outras formas diferentes, aqui tem umas formatações, umas configurações meio que prontas do gráfico de pizza, que esse aqui ficou bem bonito. Ó. Só que o que acontece? Dependendo da distribuição de dados de vocês, ele pode distorcer. E por causa da perspectiva da visualização 3D. Então vamos comparar aqui ó, o gráfico de pizza 2D. Ó. Olha o tamanho do 42% comparado com o resto da pizza. Quando a gente coloca ele em 3D, não parece que essa parte azul aqui está um pouquinho menor em relação ao todo? Parece que o laranja aqui, que é o Nordeste, aumentou. Ó, 27%, parece que ele está quase, sei lá, quase nos 30 e poucos por cento. Olha comparado a 27% vendo numa visualização 2D. Então o problema da pizza 3D é que ela acaba distorcendo o tamanho dos dados. Então se eu não colocar eventualmente a legenda aqui, né, se não colocar o número, quando eu for, por exemplo, comparar aqui o laranja com esse laranja aqui, vai parecer que esse laranja é maior. Então o cara vai olhar, não, mas como é 27%? Isso aqui deve ser uns 35%, né? Parece 40%, parecido com o Sudeste aqui. Então, eu recomendo assim que vocês evitem usar a pizza 3D. Evitem usar a pizza 3D porque ela realmente tem esse problema de distorcer visualmente, certo, o valor dos dados. Realmente não é um gráfico muito recomendado. E um outro gráfico também que o pessoal faz, que o pessoal recomenda, o pessoal gosta de usar, é esse rosca aqui, né? O gráfico de rosca. Deixa eu diminuir aqui a minha guia para visualizar melhor. Então, o gráfico de rosca também é um gráfico. Vamos colocar aqui os rótulos, né? O número fica ruim, então vamos botar também um gráfico de rosca, ele aceita a porcentagem. Opa, errei aqui. Então vamos aqui, rótulos de dados, mais opções e porcentagem. Tirar o valor aqui. Né? É um gráfico interessante também, né? Aí é uma questão de gosto, né? O gráfico de rosca, a diferença para a pizza é que ele não mostra aqui o preenchimento interno, né? Os valores ficam mais como se fosse uma rosquinha mesmo, né? E dentro tem uma área vazada. Mas aí é uma questão de gosto, assim, não tem nada que diga, é melhor o gráfico de rosca do que o gráfico de pizza. Não, é uma forma como a pessoa quer formatar. Claro que a formatação, se vocês forem aqui, ó,
na parte ali de gráficos, né, vocês podem formatar isso aqui de outra forma similar aqui a distribuição do gráfico de pizza, né? Aqui na parte de design do gráfico, ó, tem várias opções. Aí. O que eu recomendo, independente do tipo de gráfico que vocês forem fazer, tá? Evitem coisas muito coloridas. Esse aqui até não ficou tão ruim, mas evitem coisas muito carnaval. Até mais interessante, principalmente quando a gente vai publicar artigo científico, eventualmente quando vai publicar ou vai imprimir, é recomendável, melhor aqui só tem opções em cores, né? Mas fazer essas opções aqui em graduações de cinza. Claro que aqui fica um pouco mais difícil olhar com graduações de cinza para um gráfico de pizza, mas um gráfico de linhas, quando tem mais de uma linha, é interessante colocar com símbolos, né? Fica mais interessante do que colocar com cores, principalmente quando a gente quer imprimir, né? Porque daí, às vezes, a cor acaba sendo mais cara para impressão e principalmente para revistas, né, científicas ou coisas do tipo. Mas, para gráfico, independente do tipo de gráfico, né, evitem colocar coisas com muito carnaval, com misturas de cores estranhas ou coisas muito coloridas, porque isso também não é muito profissional. Poderia fazer esse tipo de análise aqui usando o gráfico de colunas ou gráfico de barras? Também poderia. Poderia vir aqui no inserir e poderia pegar aqui, histograma não, coluna 2D, né? Tem o coluna 3D também, que não faz muita diferença na leitura, mas é mais para bonito, assim, não vale muito a pena. Mas eu poderia também colocar a coluna 2D, né? Colocando aqui a população no eixo Y e no caso aqui a localização né, da região do país no eixo X. O problema do coluna 2D com esse dado aqui, ó, é que fica feio de olhar aqui, pô, 90 milhões, 80 milhões, fica meio, esse bando de zero fica um negócio meio feio. Então, o que é interessante é assim, por exemplo, a gente criar uma coluna, fazer esse gráfico de coluna, colocando em milhões de população. Então a gente pode pegar isso aqui, eu faria assim, né? Fica um pouco mais profissional. Vamos pegar esse gráfico, botar ele aqui embaixo. A gente poderia pegar e fazer assim, ó. Criar uma outra coluna para fazer um gráfico de barras ou de colunas, né? E aí colocar assim, milhões de habitantes, por exemplo, tá? E aí dividir por 1 milhão aqui, né? A minha coluna E6. Dividir por 10 na 6 aqui, ó. E aí vamos pegar e vamos, né? Vou deixar assim sem número com vírgula, né? Vamos deixar assim mesmo, 35, 55, 30, 17 e 16. E aí seleciona a região, aperta a tecla Ctrl, né, para fazer a seleção, que está a população B, para fazer a seleção alternada, né? E vai inserir, e aí vem aqui, né, coluna 2D. E aí fica mais apresentável o gráfico, né? Do que colocar aquele bando de zeros ali, né? E vamos colocar aqui título dos eixos, né? Vamos escrever aqui população, e aí vamos botar em milhões, né, de habitantes. E aqui seria então a região. Né? Essa, deixa eu tirar esses gráficos aqui, botar um pouco para o canto. Essas linhas de grade também são meio feias, tá, gente? Então eu recomendo tirar essas linhas de grade, certo? Tire essas linhas de grade aqui, linhas de grade. Outra coisa também que não é recomendável, tem gráficos mistos com Excel. Então, por exemplo, tu pode vir aqui, ó, e aí tu pode trabalhar com mais de um tipo de gráfico na mesma, no mesmo gráfico, né? Colocar colunas e gráficos de linhas, por exemplo, tá? Que é aqui na opção de combinação. Clica no gráfico e vem aqui, ó, no inserir, né? Aqui nessa opção aqui, ó, inserir gráficos de combinação. E aí tu pode personalizar e tu pode fazer assim, ó. Então, no caso combinação, né? Eu posso vamos colocar aqui linhas, né? Poderia ser aqui, ó. Ok, vamos ver se ele vai fazer. Não, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que selecionar dois tipos, né? Então vamos aqui no inserir combinação. Assim, por exemplo, colunas. Seleciono pelo menos duas séries de dados. Não selecionei a série de dados aqui. Está selecionado assim. Tem que clicar na série de dados aqui para poder selecionar, tá? E aí vamos aqui em inserir combinação. Opa. Assim, é que o gráfico de combinação ele precisa de mais de um par de séries de dados, tá? São séries de dados diferentes, não é o caso. Mas eu poderia criar, por exemplo, poderia pegar e repetir essa coluna aqui, essa planilha, e fazer um gráfico de linha junto aqui para acompanhar. Não é uma coisa muito profissional também, porque já tem um tipo de gráfico, mostrar a mesma informação com gráficos diferentes no mesmo gráfico. Tá? Isso, tem gente que faz isso, mas não é. É que ele pede
isso é mais um eixo XY para a gente plotar, né? Mas é uma coisa muito legal de fazer. O que dá para fazer aqui no gráfico de colunas para ele ficar um pouco melhor é a gente vir aqui, ó, clica com o botão direito nas colunas, né? Vem em formatar série de dados e aqui, ó, tá vendo aqui em sobreposição de séries e largura de espaçamento, vamos diminuir, vamos colocar aqui sobreposição de séries, a gente pode mexer aqui, ó, sobreposição de séries, tá? Vou botar aqui, deixa eu ver se vai fazer diferença para esses dados, vou botar aqui 500, aqui não vai fazer diferença. Mas o que mexe mesmo aqui é na largura do espaçamento, ó, é a largura da barrinha, que é a largura da coluna. Então, se eu colocar uma largura aí de 0, por exemplo, as colunas elas vão estar umas sobrepostas às outras. Claro que fica um pouquinho ruim de visualizar, mas a gente pode colocar aqui a gente pode colocar uma borda ali, uma borda com linha sólida, né? E essa borda ela vai aparecer, no caso aqui a borda está em branco. Podemos colocar essa borda com uma outra cor. Estava em cinza, né? Vou botar uma cor aí, sei lá, uma cor preta na borda. E a gente então vai conseguir enxergar a separação dos dados, que é interessante. Esse tipo de construção, né, diminuir a largura da borda da coluna, é útil quando a gente quer trabalhar com histograma. Tá? Então vou aumentar a fonte aqui. Então quando a gente quer trabalhar com histograma é uma coisa bem interessante para ficar os gráficos aí, as colunas coladas umas nas outras. Tá? E por fim a gente pode trabalhar também com gráfico de colunas da seguinte forma. A gente pode selecionar os dados aqui, tá? E vir aqui, ó, em barra, né? Que ele chama, a coluna que ela está invertida, né? Ele chama de barra 2D. Então a gente pode trabalhar assim, que é essencialmente a mesma coisa, tá? Só que a nossa informação aqui vai estar no eixo X, né? E o dado aqui vai estar no eixo Y. Tá? Então aqui seria a região, né? Região, e aqui a população em milhões de habitantes. Eu vou tirar essa linha de grade, porque ela é meio feia, para gráfico principalmente para gráfico de colunas, e vou aumentar a fonte para a gente poder enxergar melhor. Tá? 20 ficou muito grande. Não é um gráfico assim. Gosto pessoal, eu gosto mais do gráfico de colunas verticais. Colunas horizontais eu acho meio esquisito. Mas dá para fazer também. Eu não tem nada que diga não dá para fazer colunas horizontais. Talvez quando vocês forem publicar isso aqui num artigo ou num relatório técnico, né, de repente, se a gente tem uma quantidade de dados aqui, né, de rótulos muito grande, talvez é mais interessante, né, apresentar na forma de uma página na vertical, então trabalhando aqui com colunas horizontais do que colunas na vertical, né, porque por uma questão aí de inserção, né, de como é que os dados vão caber dentro da página. Então, de repente, se a gente tem muitos dados, realmente, quando a gente for mostrar aí na horizontal, aqui pode ser que não caiba numa página de um relatório, de um artigo, e seja mais interessante mostrar assim. Aí realmente vale a pena trabalhar com colunas na forma de colunas horizontais. Senão, eu acho mais interessante trabalhar na forma de colunas estando em pé aqui na vertical, acho que fica mais profissional do que trabalhar assim, mas também é uma questão de gosto, né? E a vantagem de trabalhar com gráfico de colunas, se for possível se apresentar o gráfico na forma de colunas, aqui não tem por que deixar em colorido, né? Como eu falei para vocês, eu acho que é mais profissional trabalhar sem a cor. Claro, se eu tiver mais rótulos de dados aqui, né, em diferentes informações, né, com diferentes informações em função de X, por exemplo, eu poderia colocar aqui, sei lá, porcentagem de alfabetizados ou analfabetos em cada região, por exemplo. E aí seria um dado a mais, um Y a mais, ou um X a mais que eu iria plotar no meu gráfico. E esse X ou esse Y teria uma coluna, por exemplo, vermelho ou verde, enfim. Ou com preenchimento diferente, que aí valeria a pena colocar com uma cor diferente. Né? Diferente aí no gráfico de linhas de dispersão, eu posso colocar pontos, né? X, né? Diamante, e ao invés de trabalhar com cores diferentes. Né? Então sempre vocês prefiram trabalhar com os gráficos, sempre o gráfico sem a cor, não como está aqui, né? Porque acaba sendo um pouco mais profissional, porque quando a gente vai mandar isso para uma revista, para um artigo, para um relatório, e se isso precisar ser impresso, o custo com a cor acaba sendo maior, principalmente quando a gente vai pagar para um artigo, né? Um artigo científico, né? Então, claro que no site não tem problema, mas às vezes a visualização com tonalidades de cinza ou com símbolos diferentes acaba sendo mais interessante do que
cores, né? Um gráfico muito carnavalesco. Às vezes o pessoal pega e gosta de colocar uma cor de fundo do gráfico. Não façam isso. Procurem colocar sem linha de grade, uma cor branca, né? Com o mínimo de enfeites possíveis, porque isso torna o gráfico de vocês mais profissional, certo?